Então tá, meninas, boa noite. Agora oficialmente, gostaria de agradecer o convite do Núcleo para estar aqui nessa noite com vocês, para participar dessa mentoria. Eu agradeço a Vânia e, em nome dela, enquanto presidente do Núcleo, eu agradeço todas vocês aí por dedicarem esse tempinho para a nossa conversa, dedicarem a atenção e o tempo de todas, que eu sei que é bastante precioso, caro e escasso. Na semana passada, a Karine me ligou e ela disse assim: Giovana, vamos falar sobre comunicação, sobre falar em público com as meninas do núcleo, com as mulheres do núcleo. Eu pensei, né? Disse, poxa, falar em público sobre falar em público. Olha a redundância disso. E se é para ser redundante, eu gostaria de usar essa apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa noite como objeto de estudo, como objeto de análise sobre o que funciona e o que não funciona em apresentações, na comunicação em público. Mas para isso, como é que vai funcionar? Eu gostaria de contar com vocês para responder uma espécie de quiz no meio dessa apresentação. Eu vou pausar de vez em quando e eu vou colocar aqui um quiz para contar com a interação e com as respostas de vocês. Pode ser? Posso contar com essa interação com vocês para me ajudarem a gente a avançar na apresentação? Eu não estou vendo o chat. Se quem ficou, né, quem puder me apoiar e lendo o chat, eu agradeço. Conta com a gente. Muito bom. Então, em nome, né, com esse sim da Kátia, eu espero contar aí com todas vocês, então. Sei que no chat já tem gente interagindo aqui, porque aparece a laranjinha no meu canto. Bom, eu conheço boa parte de vocês e acredito que muitas de vocês também me conheçam. Meu nome é Giovana, sou uma jovem empreendedora, jornalista, que não acredita, mulheres, que a comunicação eficaz, que a oratória seja simplesmente um conjunto de técnicas perfeitas sobre como colocar o ombro da forma certa, como orquestrar os gestos, como melhorar o tom de voz. Eu não acredito que o segredo de uma comunicação, que o sucesso de uma comunicação esteja muito ou só nisso. Quando eu tinha 13 anos, eu estudava num colégio de freiras, de irmãs. E um dia uma delas entrou na sala de aula e apontou o dedo para mim e disse assim: Giovana, vem cá, vem para minha sala, vamos conversar um pouquinho. E eu, de imediato, quando a irmã chamava a gente no colégio, eu ficava com medo, porque o que eu fiz de errado dessa vez, né? A irmã chamar para a sala. Quando eu entrei na sala dela, parece que eu sinto o cheiro do assoalho de madeira daquela sala até hoje. Ela olhou para mim e disse o seguinte: Giovana, pega esse CD aqui, me dê um CD na mão. Você vai ouvir a faixa 12 desse CD e você vai transcrever essa faixa 12, vai escrever ela, passar limpo. Você vai decorar, memorizar, ensaiar e vai apresentar isso na missa de Natal aqui da cidade no dia 24. Vocês têm alguém aqui que é de Forquilinha ou de uma cidade um pouquinho menor que Criciúma? Mas lá em Forquilinha, a missa de Natal era, pelo menos naquela época, aquele evento que as pessoas compravam roupa nova para ir na missa, que iam no salão, porque era um evento do ano, a igreja lotava. Só que a irmã não me deu muita alternativa, pega o CD e vai, não tem sim ou não. Eu peguei e fui. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui transcrever aquela mensagem do CD, a faixa 12 que a irmã pediu, e era uma mensagem de Natal, narrada pelo Cid Moreira. E eu me lembro, parece que eu me lembro ainda do texto até hoje. Só que deu 4 páginas de mensagem, 4 páginas escritas. Eu assumi aquilo como minha vida a partir daquele dia. Eu ia memorizar aquilo dia e noite, eu ia para a escola memorizando aquilo, voltava da escola memorizando aquilo, até que o dia 24 de dezembro chegou e a igreja parecia mais lotada do que o normal. Eu confesso para vocês que eu me senti, de alguma forma, quando eu cheguei na igreja naquele dia, um pouquinho intimidada, porque a igreja realmente ela estava super cheia, como eu falei, mais cheia do que o normal. Mas eu pensei o seguinte: poxa, se eu cheguei até aqui, passei um mês, dia e noite, memorizando esse material, não tem margem aqui para dar errado. Aquilo estava tão internalizado, estava tão dentro de mim, que não havia jeito de em algum momento eu esquecer algo. E eu fui com aquela confiança.
Eu me lembro que as pessoas dentro da igreja, elas ficavam olhando para a parede para ver onde é que eu estava lendo, porque elas imaginavam que eu estivesse lendo aquela mensagem, mas não, eu tinha realmente memorizado. E eu fui, fiz, deu certo. E por um bom tempo na cidade eu fiquei conhecida como a menina que declamou o poema na missa de Natal. Daquele episódio, daquele dia em diante, eu passei a ter convicção de que existem pessoas na nossa vida que são anjos, que acreditam no nosso potencial ou nos nossos talentos, mesmo antes da gente saber que tem, e que nos guiam a levar mensagens significativas para outras pessoas. E acredite, todas nós temos mensagens significativas para entregar para outras pessoas. A partir daquele dia também, eu passei a ter convicção de que em alguns momentos eu ia sentir medo, que eu ia, de alguma forma, ficar insegura com os olhos das outras pessoas. Mas eu também tive convicção de que, a partir do momento em que você se prepara e se coloca na condição de encarar o outro, vamos lá, é para frente que se anda. E eu estou aqui nessa noite, meninas, para convidar vocês e afirmar para vocês que vocês têm histórias de vida maravilhosas. Eu sei que existe aqui no grupo histórias de vida muito bacanas, que vocês têm conteúdos, têm fontes, né, teóricas riquíssimas para compartilhar com outras pessoas, gente aqui com muito conhecimento dentro das suas áreas. Eu sei que existem marcas muito bacanas aqui, que têm histórias por trás que também merecem ser contadas. Que nós temos aqui, nesse ambiente virtual com 22 pessoas, mensagens incríveis que merecem ser compartilhadas com o mundo. E estão nessas mensagens o segredo, essas mensagens entregues de uma maneira bem estruturada, está o segredo. Aqui sim está o segredo de uma comunicação eficaz. Então eu estou aqui para ser a freira que entrou na sala de aula quando eu tinha 13 anos e disse, vamos para a missa? É esse convite que eu faço para vocês. Vamos para a missa? Primeiro quiz da noite. Eu disse que haveriam alguns durante a minha apresentação. O primeiro quiz, de acordo com Chris Anderson, que é o presidente do TED, é válido começar a minha palestra ou apresentação em público com agradecimentos? Gostaria que vocês pensassem nisso comigo, meninas. É válido ou não? Aqui estão as alternativas. A primeira, sim. Sempre inicie fazendo todos os agradecimentos que achar convenientes. Dizendo que se sente honrado por estar ali, agradecendo desde a recepcionista até o marido da organizadora do evento. As duas outras opções, eu acho que já tem gente interagindo aqui no chat, né? Mas só vou pedir para a gente apontar aqui qual dessas três, tá? A primeira é sim, vale agradecer todo mundo. 2, avalie o contexto. Se o evento tiver um acentuado sentimento de comunidade, vale fazer 1 ou 2 agradecimentos, mas faça-os no estilo pessoal, usando bom humor, usando calor humano, ou não. De forma alguma, agradeça, vá direto ao seu tema central. E aí, meninas? Eu não estou vendo o chat aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. A maioria coloca que sim. Pois é, sim, vale fazer. Então, na opinião de vocês, de acordo com a percepção de vocês, a melhor resposta aqui é essa primeira? É a primeira, sim, avalie o contexto ou não. 2, a Karine colocou aqui, avalie o contexto. Então, item 1, sim, item 2, avalie o contexto ou não. 2. Legal, a Josiane, a Letícia. Legal que eu consegui abrir o chat aqui para ver vocês. Então, muitas responderam que sim, sempre inicie. E várias responderam aqui o 2, que é avalie o contexto. Certo? Muito bem, fechando o chat aqui, eu gostaria de deixar claro que não existe verdades absolutas aqui, não trago verdades absolutas, eu trago reflexões para que a gente possa chegar juntas às melhores respostas. O que eu recomendo a vocês, meninas, é que se em algum momento da apresentação de vocês
enfim, vocês sentirem que vale agradecer, logo no início, geralmente isso funciona, que vocês avaliem o contexto. Se o evento tiver um acentuado sentimento de comunidade, vale sim fazer 1 ou 2 agradecimentos. Quando eu abri a nossa conversa dessa noite, eu não agradeci a Vânia, a Kátia, a Karine, a Letícia, eu ia esquecer alguém aqui, de alguém importante, né? Quando a gente começa a agradecer 1 ou 2 pessoas, a gente corre o risco de esquecer de alguém, isso é muito comum. Então eu agradeci a Vânia e em nome dela, eu agradeci, em nome dela como presidente, eu citei todas vocês. Em nome dela, eu estendo meu cumprimento a todas. E eu mencionei a Karine, porque a Karine foi a pessoa que me ligou na semana passada para antecipar esse convite. Então, eu fiz isso num estilo mais pessoal. Eu ainda usei o meu bom humor, o meu jeito de fazer humor, brincando que era uma redundância falar em público sobre falar em público, e que eu pensei nisso a partir da minha conversa com ela. Essa história de agradecer 30 pessoas, 20 pessoas, todo mundo do evento, é algo que está fora, cada vez mais fora de propósito, quando a gente fala de comunicação contemporânea. Isso combina muito com o discurso político, a gente vê muito em eventos políticos, principalmente, aqueles agradecimentos que não acabam mais, e vem a outra pessoa em seguida e agradece todo mundo de novo. Eu gostaria que, de tudo que eu falar aqui nessa noite, que isso ficasse muito claro. Que quando você faz uma apresentação, a mercadoria mais valiosa da sua apresentação é a atenção do público. E se você inicia fazendo 25 agradecimentos, você não deixa claro para o público na sua fala, na sua reunião, na sua apresentação logo de cara, que ele não pode se desligar por 1 nanosegundo sequer, porque ele vai perder conteúdo, ele vai perder informações relevantes. Então, a recomendação que eu faço é sempre avaliar o contexto. Avaliar o contexto é um segredo para uma comunicação bastante eficaz também, porque quando você avalia o contexto, você entende com qual público você vai conversar, você avalia a razão de você estar naquele evento, qual é a proposta daquele evento, daquela reunião, daquela situação. Avaliar o contexto realmente é chave. Agora, via de regra, agradecimentos infindáveis fazem o público perder o foco. E repito, a mercadoria mais cara da sua apresentação da sua reunião, é a atenção do público, é a atenção do seu interlocutor. Então, capriche na abertura. Se puder, faça 1 ou 2 agradecimentos nesse estilo aqui. Gostei da interação de vocês. Vou provocar mais uma, pode ser? Essa aqui é bem polêmica. Qual é a melhor maneira de me apresentar no início de uma apresentação, de uma reunião, de um evento em que existam mais pessoas ali que eu preciso me apresentar, hein? Vamos lá, a primeira alternativa é essa aqui. Falar sobre um ponto significativo da sua trajetória que tenha conexão com o tema sobre o qual você vai falar com as pessoas. Talvez uma curiosidade que faça as pessoas fixarem de onde é que você vem. De preferência contando uma história. Qual é a diferença de história e relato? História tem detalhe, tem riqueza de detalhes. O cheiro do assoalho da sala da irmã que eu entrei quando eu tinha 13 anos é riqueza de detalhes. O tom de voz, quando ela olhou para mim e disse assim, vem cá, Giovana, eu fiz assim com a mão, isso é riqueza de detalhes. Isso é história. Isso faz com que o público caminhe com você pela sua narrativa. Você faz com que a pessoa se transporte para o lugar onde você estava ou onde outras pessoas estavam quando aquela história aconteceu. Então, essa é uma maneira de falar sobre si no início de uma reunião, de uma apresentação que exige uma apresentação pessoal sua. Agora, isso aqui está correto ou essas outras 2 alternativas aqui? A 2 é jamais fale sobre você no começo, a não ser que você seja o assunto. Ou conte todas as suas formações, local de nascimento, nome dos pais. Quanto mais informações sobre você, melhor. E aí, meninas? Fale sobre um ponto significativo, alternativa 1. Jamais fale sobre você. É a 2. E a 3, conte todas as suas formações, fale tudo. O que vocês acham? Legal.
storytelling, rico, acessa conteúdo inconsciente, adoro. A primeira opção é a minha escolha, Letícia trouxe. Também é a escolha de todas as mulheres que estão aqui com a gente, interagindo. A Ana Cláudia botou aqui também que é Legal. Perfeito. Realmente, se eu puder recomendar a vocês uma forma de se apresentar no início de uma apresentação, é falar sobre um ponto significativo da tua trajetória. Como que eu me apresentei no início da nossa conversa? Eu poderia ter dito que eu sou jornalista, eu falei que eu era jornalista, mas eu poderia falar de alguma especialização, que eu nasci em Uruçanga, que eu trabalhei na TV, que eu trabalhei no rádio, que, enfim, que eu odiava matemática na 8ª série. Eu poderia ter falado muitas coisas sobre mim no início, mas a essa altura da nossa conversa, vocês já não teriam lembrado de nenhum quarto delas. Porque, de verdade, poucas informações marcam, a gente não retém tudo. Então, por que não trabalhar um ponto, uma história que você passou e que de alguma maneira transformou a sua vida ou que fez com que você decidisse empreender? Por que não citar um episódio que te trouxe alguma lição e essa lição é que você vai procurar compartilhar dentro daquela sua abordagem? Ou daqui a pouco uma curiosidade sobre a cidade de onde você vem, as pessoas vão gravar que a Giovana é da terra da Saint Beer, enfim. Porque isso é fazer diferente. E claro, o storytelling, a Letícia reforçou bem. Storytelling é uma das ferramentas mais simples e mais poderosas de gerar conexão. Comunicação é conexão. E o storytelling é poderosíssimo para gerar conexão com as pessoas. Mas, reforço, história é diferente de relato. Eu podia ter dito que a irmã entrou na minha sala, me convidou para ir até a sala dela, e sem muitos detalhes. Seria um relato curto, objetivo, mas seco. A história, ela tem enredo, ela tem narrativa, ela tem vitória, ela tem tom de voz alterado para imitar o personagem, ela tem riqueza de detalhes do ambiente, o cheiro, a luz. Isso é história. Então, com uma apresentação pessoal que trate, que seja diferente, que faça, né, o público realmente sair da caixa com você, mais uma forma de reter a mercadoria mais cara da sua apresentação, que é a atenção do público. Combinado? Legal, gostei dessa interação com vocês, desse quiz. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma contribuição, deixem no chat, que se eu não fizer no meio, eu faço lá no fim da nossa conversa. Certo? Vamos em frente? Agora eu quero dizer para vocês que eu vou invalidar não, mas eu vou minimizar a importância de tudo que eu falei até aqui. Tudo que eu falei é importante. Uma apresentação que marque, que cause impacto, que saia da mesmice de verdade, que saia da caixa. Isso gera conexão com o público. Agora, eu acredito que vocês compartilhem da mesma visão que eu. Entre um bom orador, um orador de qualidade, de credibilidade e um excelente discurso, se for os dois, perfeito. Mas se você tiver que fazer uma escolha, o que tem mais peso? Um orador, a qualidade do orador ou a qualidade do discurso? O que tem mais peso, meninas, na opinião de vocês? Podem interagir no chat também. A qualidade do discurso ou a qualidade do orador? O que é mais importante? Deixa um tempinho para vocês pensarem, não tem problema. A qualidade do discurso ou a qualidade do orador? O que, na opinião de vocês, é a mais importante? Qualidade do discurso, a Marielle traz. Qualidade, quando eu falo, é credibilidade. Credibilidade do orador. É a credibilidade, qualidade do orador ou é a credibilidade, qualidade do discurso, da fala? Ficou dividido aqui, né? Tem pessoas que trazem aqui a qualidade do discurso, tem pessoas aqui que falam, a Cris traz a questão do orador, a Sabrina também, a Letícia também. Como eu falei antes, meninas, não existe aqui verdade absoluta, a ideia é a gente refletir juntas. Mas, via de regra, quando a gente fala de
de qualidade de discurso ou de qualidade de orador, entre um ou outro, de verdade, a credibilidade e a qualidade do orador, eu vou mostrar para vocês agora, são os aspectos mais relevantes. Conhecem Gandhi? Conhecem a história do Gandhi? Já viram o Gandhi falar em público? Quem era Gandhi na frente de um microfone? Vocês já viram algum discurso dele? Gandhi não era um exímio orador, ele não nasceu para falar em público. Gandhi era uma criança franzina, uma criança tímida. Quando se formou em direito e foi falar pela primeira vez no tribunal, ele tremeu, não conseguiu falar nada. Agora, quando ele viu a Índia ser subjugada para os ingleses, quando ele abraçou essa causa, ele se comprometeu tanto com essa causa que era dele, era do povo dele também, que mesmo não sendo um exímio orador, que mesmo tendo todo o histórico de limitações na sua fala, ele passou a arrastar multidões. Porque mais do que a fala, o exemplo de vida dele ele chegava nos olhos das pessoas. Não era só uma mensagem que chegava nos ouvidos. O exemplo dele batia nos olhos das multidões. E um aspecto do Gandhi bastante interessante é que vocês não vão ver ele em público mudando o tom de voz, forçando o carisma ou mudando a essência dele. Ele é ele. Naturalidade, coerência, ele fazia e praticava aquilo que fazia. E esses são alguns aspectos do Gandhi que nos levam a conversar agora um pouquinho sobre credibilidade pela comunicação. O Gandhi materializa os 4 passos, os 4 aspectos que nos fazem construir credibilidade pela nossa comunicação. E todo mundo, via de regra, quer ter credibilidade quando traz uma mensagem, quando traz um discurso para o público, né? O passo 1, falei de 4 passos. O passo 1 é a naturalidade. Como eu falei, o Gandhi não mudava o tom de voz, não forçava gestos, não forçava carisma. Quando ensinarem para vocês, mulheres, qualquer técnica de comunicação, que seja um gesto, que seja uma batida de cabelo diferente, um olhar diferente, essa técnica, se ela for difícil de ser colocada em prática, é porque a técnica não é boa. Técnica de comunicação tem que ser leve, tem que ser natural, não pode tirar você da sua essência. O suprassumo da comunicação é a naturalidade, é a autenticidade. E aqui não existe fórmula mágica. Somente fazendo, se gravando, fazendo, pedindo feedback, falando e pedindo de novo feedback, é que a gente vai encontrando o melhor tom de voz, o seu tipo de humor. Existem vários tipos de humor. O humor é outro aspecto que gera conexão com as pessoas, mas tem pessoas que não são engraçadas por natureza, tem outras que são, e cada um tem um tipo de humor, algumas têm um humor mais ácido. Postura, tudo isso, todos esses aspectos são coisas que a gente vai fazendo, observando, lapidando, mas sem perder a nossa essência. Não adianta eu olhar para um exímio orador, eu quero ser como Barack Obama. Você não é Barack Obama. Você pode modelar alguns aspectos do Barack Obama, trazer, incorporar no seu estilo de comunicação, mas você não é ele. É a sua forma, o seu jeito, a sua fórmula de comunicação que vai encantar o seu público e que vai ajudar você a construir credibilidade pela sua comunicação. Primeiro aspecto, naturalidade. O segundo, eu digo para vocês o seguinte: se você não tiver entusiasmo pela sua mensagem, como é que você vai querer que o público tenha? Portanto, emoção é importante. Sempre importante avaliar o contexto também. O tom da emoção precisa ser dosado de acordo com o ambiente, com a proposta do lugar onde você está falando. Mas uma dosezinha de emoção e de entusiasmo pelo seu conteúdo são fundamentais para gerar conexão e engajamento do seu público e para construir credibilidade. Uma dica: em tempos de tela, em tempos em que a tela nos separa, sobe uma dosezinha aí de emoção.
tem que ter um pouquinho mais de impacto a sua mensagem. Como eu estou falando com vocês aqui por meio de uma tela, eu estou subindo um pouco o meu tom de voz, um pouco a minha energia, porque se nós estivéssemos aqui presencialmente nessa sala onde eu estou, talvez eu falasse num tom mais, um pouquinho, eu descesse um degrau aqui no meu tom de voz e na minha energia. A tela sempre exige um tom a mais, certo? O terceiro aspecto, básico, não adianta você ter um excelente carisma, dominar muitas técnicas de gestos, se você não tiver embasamento, se você souber e mostrar que sabe, se você estiver efetivamente preparado. Então, demonstrar conhecimento é o terceiro aspecto e é o mais básico, mais elementar para a construção de credibilidade. E o quarto e último, lembram que eu falei que Gandhi arrastava multidões porque ele vivia aquilo que ele falava? Ele era, na prática, comprometido com a causa dele, com a causa do outro. Ele tinha um propósito maior e ele vivia aquele propósito. Aqui eu abro um parênteses bem especial. Não existe uma pessoa que você pergunte, você se acha coerente? A pessoa vai dizer que não. Todo mundo se acha coerente, certo? Todo mundo acha que faz aquilo que fala. Esse ponto aqui exige bastante criticidade da nossa parte. Realmente aquilo que eu transmito para as pessoas é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu pratico? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso de verdade não funciona mais, ainda mais em tempos de redes sociais, em tempos em que todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. E que as mensagens, elas circulam com uma velocidade muito maior. Então, você ser coerente com o seu discurso, com aquilo que você traz na sua comunicação, é fundamental, talvez seja um dos pontos mais importantes destes 4 que a gente viu aqui para a construção de credibilidade. Então, vamos recapitular? Naturalidade, emoção, demonstrar conhecimento e coerência. Os 4 passos, os 4 degraus para a construção de credibilidade pela comunicação. Tudo certo até aqui, meninas? Tudo certo? Aqui no chat não olhei mais. Ah, tem dúvida aqui da Ana. Legal. Dúvida sobre... Gandhi demonstrava com bons exemplos. Eu vou parar de vez em quando no chat para a gente fazer umas pausinhas também. Em qual momento do slide eu coloco o meu currículo, no início, no final. Olha, Ana, eu recomendo que você se apresente no início, fica mais coerente, né? Que as pessoas te conheçam logo de cara. Agora, reforço que é importante avaliar o contexto que você vai se apresentar. Será que realmente naquele contexto eu preciso falar toda a minha formação, todo o meu currículo? Ou daqui a pouco eu posso envolver e me conectar com as pessoas citando uma ou 2 situações da minha vida que me credenciem para estar ali? Menos é mais. Sempre legal a gente evitar subexposição de assuntos. Eu não falei sobre subexposição de assuntos para vocês ainda, né? Vou abrir mais um parênteses aqui. Tem uma frase que diz que o segredo... É uma frase, na verdade, de um orientador de palestras do TED, que diz que a força das palavras está nas palavras cortadas. E no caso da palavra falada, da palavra não dita. Menos é mais. Um dos maiores erros de quem apresenta e constrói apresentações para o público, via de regra, é querer falar de tudo e não se aprofundar em nada. Portanto, quando você dá profundidade para uma situação, uma história, a chance de você fazer as pessoas se conectarem com você e memorizarem aquilo é muito maior. Então, evitar a subexposição de assuntos. Dar profundidade para menos. Menos é mais também aqui. A força das palavras está nas palavras que a gente corta depois que escreve. E nas palavras que muitas vezes a gente revê e não diz. Certo? Muito bem. Seguindo em frente aqui, mais um quiz, pode ser? Já que a Ana perguntou aqui sobre slides, e eu estou usando aqui, a minha apresentação está bastante visual, eu quero ouvir de vocês, na opinião de vocês, qual é o jeito errado, ó a pegadinha, qual é o jeito errado de usar slides numa apresentação? Alternativa 1,
Faltou um espacinho ali no nas telas. Utilizo nas telas o mesmo conteúdo que estou falando. Terminei de slide, passo para o próximo ou até para um slide em branco. Ou uso o slide para mostrar fotos, vídeos, animações e dados importantes. 1, 2 ou 3. A opinião de vocês, qual é o jeito errado dessas 3 alternativas de se usar os slides? Um aqui, a Cris, a outra Cris, a Vânia. Jeito é o 1. É um aqui. Mais alguém? Qual é o jeito errado de usar slides numa apresentação? 1, 2 ou 3? 2. Eu gostaria de propor para vocês uma reflexão sobre o uso de slides agora, na apresentação em público, na comunicação de vocês. Tá? Enquanto a gente tem mais interações aqui do chat. Tem as 2 meninas aqui. A Miriam fez a frente aqui no item 2 e as colegas aqui, as outras, né? A Ana, a Cledir, Marielle, Thalita, todas foram no 2 aqui. Legal. O slide tem sido um recurso que muita gente, que cada vez mais as pessoas utilizam nas suas apresentações e que virou vou para uma apresentação, eu tenho que ter slide. Será que tem que ter slide? Qual é a parte mais importante? Qual é o personagem principal da sua apresentação? É você e o seu conteúdo. O slide, ele só serve para dizer ou para complementar aquilo que a palavra, aquilo que a oralidade não consegue concluir. Essa é a função do slide. É apoiar, complementar a sua apresentação. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer numa apresentação quando vai pensar em slide é: eu preciso de slides? A minha história, o que eu vou trazer para as pessoas ali, precisa desse apoio? Precisa desse suporte? Legal, precisa. Caso precise, o jeito errado de usar slides realmente é o jeito 1. Aqui, como a gente está tratando de um quiz, eu gostaria que vocês visualizassem o texto inteiro para escolher entre uma das 3 alternativas. É claro que eu precisei botar o texto inteiro. Mas, via de regra, se você precisar colocar todo o seu conteúdo, todo o seu texto que você vai falar na apresentação, no slide, eu sempre brinco que não precisa você ir, manda o slide por e-mail para as pessoas, todo mundo vai ler e tá tudo certo. Não precisa você estar ali como interlocutor trazendo a mensagem que já está na tela. O slide, ele serve para uma foto, um vídeo, uma animação, um dado importante. Eu fazia uma mentoria ainda na semana passada com uma moça que estava preparando uma apresentação de um case para a empresa onde ela trabalha. E ela me apareceu com um slide que ela tinha preparado com uma tabela com números, com vários números, com colunas, enfim, uma tabela com vários dados complexos. E aí eu perguntei para ela o seguinte: dessa tabela aqui que você está me apresentando, qual é a mensagem que você quer deixar? Qual é a sua informação principal nesse material? Ah, Giovana, esse número aqui é o crescimento das vendas. Eu disse para ela: você pega este número, traz para a tela grande e fala em crescimento de vendas no período com aquele número ali. Se as pessoas quiserem analisar essa tabela com esses dados complexos, você manda para as pessoas em PDF para elas fazerem uma análise depois da sua apresentação. Vamos voltar lá naquela fala de que a mercadoria mais cara da sua apresentação é a atenção do público? Pois bem, a atenção do público ela é fragmentada. Eu sei que eu estou aqui falando com vocês estão em casa, muitas vezes pode ter uma televisão por perto, pode ter o celular nas mãos. Nós temos milhares, nós temos centenas de ladrões de atenção no nosso dia a dia, ainda mais no ambiente online. Você quer trazer ainda para sua apresentação mais um ladrão de atenção, que é um slide cheio de informações, super poluído?
Ou a pessoa presta atenção no slide, ou a pessoa presta atenção na sua fala. Pode até ser que ela preste atenção nas duas, mas com certeza a gente lê muito mais rápido do que a gente fala e ouve. As pessoas vão estar lendo aquele texto e tentando entender, e aí a sua fala, o seu conteúdo oral, ele vai ser secundário. Então, precisa usar slides? Utilize para reforçar aquilo que a sua mensagem falada não alcança. Ele serve para completar e reforçar, e não para ser a sua muleta, onde estará todo o texto da sua apresentação. Repito, meninas, isso é o que existe de mais contemporâneo em termos de comunicação. Não existe verdade absoluta, não existe verdade que funcione em todos os cenários. É preciso avaliar sempre o contexto. Mas, via de regra, esse é o papel do slide. Ok? Muito bem. Bom, antes de eu passar para a próxima imagem, para a próxima tela, deixa eu dizer para vocês que tá tudo certo até aqui. A gente teve uma situação até que quase exigiu um improviso ali no comecinho, se eu não conseguisse compartilhar a tela com vocês, mas os slides estão funcionando, tudo certo, certo? Mas e quando não dá tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre improviso, então? Lembram desse dia? Lembram desse evento? Talvez tenha colegas mulheres aí de fora que talvez não estiveram na quarta mostra, mas as que estiveram com certeza vão lembrar. Esse foi o dia, o evento. Alguém tem algum comentário? Eu vi o microfone aberto aí. Se quiserem abrir o microfone, fique à vontade. Eu olhei aqui, que foi um dia que eu considerei que foi maravilhosa, no improviso. E olha, foi maravilhoso. Legal, Vânia. Obrigada. Foi o dia que, maravilhosamente, eu aprendi algumas coisas que eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Reforçou também algumas coisas que eu já sabia, né, a respeito do improviso. Mas foi um dia incrível, não só pela oportunidade de estar contigo, né, Vânia, com a Lisandra, e que a gente foi a Floripa, conheceu o Alisson, os bastidores do evento com aquela estrutura bacana que o Alisson tem, então realmente foi uma experiência incrível. Mas não foi incrível só por isso, foi um dia de lições sobre improviso, assim, valioso. E uma das lições, ou um dos reforços de lição que eu tive nesse dia, foi que o improviso sempre vai ser uma oportunidade. Em último caso, se tudo der errado mesmo, vai ser uma oportunidade de saber o que não fazer naquela situação, mas sempre será uma oportunidade riquíssima de aprendizado e uma oportunidade, muitas vezes, de superação, de mostrar que você consegue, ou a oportunidade de falar numa reunião que você não estava preparada, mas talvez seja a oportunidade de ali sim mostrar o seu produto, o seu serviço, de falar sobre o seu negócio. Então, improvisos são oportunidade. Essa foi uma das lições desse dia da quarta mostra feminina de negócios. Para quem não acompanhou, para quem não pegou o bonde andando aqui, a gente teve alguns probleminhas técnicos, né? Agora, em mundo de eventos online, isso cada vez mais vai acontecer e vai exigir de todas nós equilíbrio para lidar com as situações justamente de improviso. Se em eventos físicos o improviso é necessário, se em reuniões presenciais o improviso é necessário, imagine numa comunicação remota, que a gente depende de variáveis não controláveis que envolvem a tecnologia. Falando em variáveis, a Letícia me apresentou esse conceito já há alguns anos, e ele vale muito para o improviso, Lê. São as variáveis que a gente controla e as variáveis que a gente não controla. Quem tem medo de improviso, via de regra, tem medo dessas variáveis que a gente não controla. E na comunicação a gente sempre terá muitas variáveis que nós não controlamos. Mas o primeiro passo é saber quais variáveis são controláveis. Quais variáveis eu controlo? Ter um plano B na minha apresentação aqui essa noite? Se o slide aqui não funcionasse, se a minha apresentação aqui não funcionasse, qual seria o meu plano B? Eu tenho aqui toda a apresentação, o escopo dela, escrito para fazer uma apresentação falada, basicamente, sem sustentação de imagens para vocês. Se de alguma maneira eu não pudesse apresentar, eu poderia mandar pelo WhatsApp.
Quais variáveis outras que eu posso controlar? Equipamentos, fazer testes antes. Microfone, fazer testes antes. Me certificar dessa questão de infraestrutura dos locais antes. Isso é uma preparação, uma variável que dá, sim, para você controlar, se certificar. Ensaio é variável que você controla? Sim. Quando você sabe que vai falar, que vai ter uma apresentação, que vai ter uma reunião, se preparar é uma variável controlável. Então, antes de pensar no improviso, pense sempre naquilo que você controla dentro daquela situação, daquele momento que você vai precisar se comunicar. Agora, como falei, nem tudo a gente controla e precisa estar preparado para isso. Como se preparar, Giovana? Porque nesse dia aqui da quarta Mostra Feminina de Negócios, para quem não sabe, eu estava com um ponto no ouvido com o rapaz da equipe técnica. Agora eu vou acabar com o meu desempenho, né? Porque todo mundo achava que eu estava ali fazendo sozinha, né? Mas enfim, não tem importância. Eu vou falar a verdade que é o mais importante. Eu estava com um ponto no ouvido com um rapaz me dizendo: Giovana, fulano não entrou. Próximo assunto. Giovana, fulano não deu, faz assim agora. Então eu consegui ouvi-lo aqui, eu já trabalhava com ponto na TV, então tudo certo, eu consigo ouvir e falar ao mesmo tempo, tá tudo bem. Então eu ouvia e falava. Agora, nem sempre a gente vai ter ponto, né, na vida real, na reunião, na apresentação aqui no Núcleo da Mulher Empresária, numa visita para um cliente, num cerimonial que você é paraninfa, ou enfim, o professor precisa falar. Não vou ter ponto ali se eu esquecer, se der branco, se tiver alguma situação que fuja do meu controle, certo? Então, eu preparei esses 4 tópicos aqui, que de acordo com o que eu já vivi e li e entendo sobre improviso, são os mais importantes. Primeiro, já falei, improviso é sempre uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de expor as suas ideias, mesmo que você não estivesse preparado para aquilo. Então não diga não, a não ser que você não saiba sobre aquele tema, a não ser que você não tenha conhecimento algum sobre aquilo, porque improviso, existe um mito que improviso é falar sobre aquilo que você não conhece. Repito, isso é imprudência. Improviso é ser pego de alguma forma desprevenido, despreparado para falar sobre algo que você está inserido. Então, se for, aproveite a oportunidade. Muita gente diz não para o improviso por temer. Já converso com muita gente sobre oratória e as pessoas têm medo do improviso. Poxa, vamos encarar como oportunidade? Agora, depois disso, precisei falar de última hora? Sorri e respire. Ninguém sabe o que está se passando aí dentro. Ninguém sabe que você está com vontade de desmaiar, de sair correndo, de pedir uma água, de sentar, de dizer que não. Sorria e respire. Essa segurança, essa imagem de tranquilidade que você dá para o público, ela transmite segurança. Isso, de alguma forma, te empodera. Vou abrir um parênteses, mais um parênteses especial aqui. Demonstrar vulnerabilidade perante o público, ou a sua plateia, ou com quem você está conversando, não tem problema nenhum. Cada vez mais você se mostrar vulnerável de maneira genuína e quando couber, avaliando, como eu falei, o contexto é tudo, se mostrar vulnerável faz parte, está tudo bem. Começou a falar, gaguejou, tremeu a perna, sentiu tonta, deu um branco. Poxa, pessoal, eu não costumo fazer isso sempre. Dá um segundinho aqui, eu vou tomar uma água, eu já volto aqui, vamos voltar já a falar. As pessoas admiram isso e tá tudo bem. Então, se mostrar vulnerável não tem problema nenhum. Quando realmente não der para seguir adiante. Quando der um branco muito grande, você não tiver o plano B de ter as suas anotações ali, porque lembra das variáveis que você controla? Ter um plano B escrito é variável controlável. Então, branco não existe se você tiver um plano B ali bem desenhado. Na maioria dos contextos, das situações é possível. Agora, sorrir e respirar é o primeiro e principal passo. Se você bancar aquela situação de improviso, é claro. Aquele dia na quarta Mostra Feminina de Negócios, os bastidores ali, só a gente sabia o que estava acontecendo. Quem está vendo, quem está assistindo, quem está acompanhando, quem está te vendo ali, não sabe. Então, sorria, respire
e vá em frente. Aproveite a oportunidade. Até estruturar a sua linha de raciocínio, vá ganhando tempo. Ganhar tempo também é uma estratégia que funciona super bem em situações de improviso. Agradeça a oportunidade de estar ali conversando com as pessoas, fale sobre como você chegou até ali, dá para trazer algum assunto paralelo que faça sentido, enquanto você vai estruturando uma linha de raciocínio. Agora, estruturar a linha de raciocínio. Legal, Giovana. Vou sorrir, vou ganhar tempo, mas e aí? Estruturar a linha de raciocínio é realmente a parte mais desafiadora, é o que mais dá medo nas pessoas que não se preparam, ou que são colocadas numa situação de fala sem preparação. A técnica mais eficaz para construir linha de raciocínio de última hora é passado, presente e futuro. É a mais eficaz para mim. Para mim, até hoje, a que melhor funcionou, a que eu mais acredito que seja possível colocar em prática, é essa. Quando você usa essa técnica, você pode falar sobre qualquer assunto que te desafie a falar. Exemplo, Giovana, fala sobre carro, sobre automóvel. Não é um assunto que eu domino, mas se eu precisar falar mesmo, vou cometer essa imprudência aqui, eu posso dizer o quê? Olha, os automóveis, eles há pouco tempo atrás, né, algumas décadas, eles não eram um objeto acessível para todas as pessoas. Ele era um artigo exclusivo, era um artigo de luxo de poucos detentores. Mas com o passar dos anos, ele foi se popularizando e hoje é um artigo que é o queridinho dos brasileiros. Mesmo com a queda nas vendas agora na pandemia, o carro ele ainda é um item super valorizado no nosso país. E olhando para o futuro, ó, viram? Falei do carro ano passado, estou falando do carro agora, do cenário atual, e estou jogando para o futuro. Mas no futuro, eu acredito que esse cenário mude. É um desafio para o setor automobilístico entender que essa nova geração não tem mais sentimento de posse, que eles preferem alugar, andar de Uber. E também outro desafio é a matriz energética, carros elétricos, realmente é uma tendência para o setor. Então, ó, um assunto que não tem nada a ver com o meu dia a dia, fala sobre carro, de improviso, linha de raciocínio passado, presente e futuro. Como é que o carro era no passado? Como é que essa situação, como é que a sua empresa foi quando nasceu? Fala sobre a sua empresa. Ah, quando eu iniciei, eu comecei assim, 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 hoje estamos assim, para o futuro eu penso dessa forma. Qualquer assunto pode ser abordado com essa técnica. Eu ia até pedir para vocês me lançarem um desafio aqui, ou eu lançar um desafio para alguém, sobre essa questão de lançar qualquer assunto aqui para usar essa técnica. Se alguém quiser aqui, pode ficar à vontade, pode me desafiar, tá? A Ana Cláudia trouxe aqui na escola para os alunos, eu uso pequenos itens, detalhes aí, discorro com mais profundidade, bacana, falando antes da questão da subexposição de assuntos. A Cris aqui trazendo, muito importante a preparação, até para manter a tranquilidade para a condução, se ocorrer algum imprevisto, com certeza. Quando se está preparado, qualquer coisa que ocorrer aí, a gente vai reagir realmente com mais tranquilidade. E aproveitar a oportunidade. Legal, falamos sobre improviso. Agora a gente vai para a última etapa, para o último bloco da mentoria, da apresentação que eu preparei para vocês. Eu vou convidar vocês a pensarem comigo sobre um dado que, principalmente a Vânia, a Letícia, que são da área da psicologia, não sei se tem mais alguma psicóloga aqui no núcleo, me perdoem por não conhecer a profissão de todas aqui, mas quem é da psicologia talvez já tenha visto esse estudo do Albert Mehrabian, que traz que a eficácia da comunicação está apenas em 7% da comunicação oral, das palavras que a gente diz. Só 7% da eficácia da comunicação de uma comunicação eficaz está nas palavras ditas. Existe um estudo que traz isso. E que o restante tem 50 e poucos por cento que daí fala da questão do tom de voz, do tom da minha voz e não do que eu falo. E o restante dos gestos. Então, muito mais da eficácia da comunicação está nos gestos e no tom de voz do que propriamente nas palavras. Se em algum momento vocês virem algum instrutor de oratória ou qualquer profissional de comunicação se valendo dessa pesquisa e desse dado para qualquer palestra ou qualquer apresentação em público, não considerem. O próprio Albert, autor dessa pesquisa, traz lá no site dele que essa pesquisa foi feita considerando comunicação de emoções.
Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou furiosa com alguma situação, aí sim, só 7% é palavra e o restante é gesto e tom de voz. Agora, não são dados que se aplicam a qualquer situação de comunicação em público. E muitos instrutores de oratória se valem disso como, cara, capricha na postura, capricha no gesto, capricha no tom de voz. E aí a gente tem feito cada vez mais discursos baseados e palestras baseadas e reuniões baseadas na autoconfiança, no carisma, esquecendo aquilo que é o mais importante, que eu trouxe lá no começo da nossa conversa aqui, que é o conteúdo, que é a sua mensagem lapidada de uma maneira atraente, atrativa, significativa. Então, não se baseiem nesse estudo, não foquem só em postura, em gestos e tom de voz, realmente foquem no conteúdo de vocês. Essa frase do Cris, do TED, também reforça isso. Belos slides e carisma não fazem mal algum, mas se o orador não presenteia o público com alguma coisa real e significativa, tudo que ele fez, na melhor das hipóteses, foi entreter o público, que é o que muita gente vai fazendo na internet, não é mesmo? Trazendo carisma, alegria, oba-oba, tom de voz, né? Mas quando a gente vai ver mesmo, vai avaliar de verdade, o conteúdo não é significativo, não transformou a minha vida, não foi um conteúdo entregue de maneira generosa, foi um conteúdo entregue para vender algo. Cada vez mais, quando a gente fala, a gente tem que falar com o sentido de ser consultivo, de apoiar, de entregar algo de valor para as pessoas e cada vez menos no sentido só da venda pela venda. E então é legal construir a mensagem de maneira generosa mesmo, para entregar com generosidade aquele conteúdo para as pessoas. Isso é a base hoje dos conteúdos que fazem sucesso. E eu trago isso, essa reflexão final, que é para a gente realmente focar no conteúdo, mas claro, eu não posso terminar sem dar algumas dicas de postura, de tom de voz e de gestos, porque também estamos aqui para falar sobre isso e também são aspectos fundamentais da nossa comunicação. Então, eu trago esses 4 pontos aqui com algumas dicas assim super simples e que envolvem o primeiro aspecto lá da construção da credibilidade, que é a naturalidade, a postura, por exemplo. Uma postura com ombros muito para trás dá um aspecto realmente de superioridade. Agora, ombros caídos, principalmente quem é mais alta, pode perceber que a gente, às vezes, eu me olho, isso acontece muito comigo, eu me olho nas fotos e eu tô assim, corcunda. E quem é alto sofre mais, mas enfim, a postura, quando ela tá caída, ela dá uma impressão de que você tá acanhado, de que você tá inseguro. Então, a postura, quanto mais reta, quanto mais natural, melhor. Nem muito para frente, nem muito para trás, nem muito para frente. Postura natural. Conexão visual é outro ponto que envolve, né, o nosso desempenho corporal na comunicação e que é fundamental. Eu falei antes que comunicação é conexão, certo? A melhor maneira de gerar conexão com as pessoas em qualquer situação de comunicação é olhando nos olhos delas. Não cometam um erro de, numa fala em público, fixar, e muitas vezes a gente faz isso procurando um olhar amigo, né? Não fixem só em uma ou 2 pessoas. Olhem para a plateia toda, de modo geral, certo? Então, conexão visual gera muito engajamento, gera muita proximidade com o público. Ok, Giovana, mas em tempos em que a gente está fazendo reunião remota, o olho do público está aqui, ó. Tá na minha tela. Eu não tô me olhando, eu tô olhando para vocês na minha telinha. Vou gravar um vídeo para as minhas mídias sociais. Para onde eu tenho que olhar? Ver se eu tô bonita na tela? Não, eu olho para o buraquinho da câmera. É ali que está o olhar do meu público. Não cometam o erro de se olhar na gravação de um vídeo. O olhar do público tá na câmera. Olhe para ele. Gere essa conexão visual com o público. Quanto ao tom de voz, se eu tivesse iniciado a apresentação nesse tom e permanecido com ele até agora sem mudar nada, vocês já com certeza teriam dormido. Esse é o tom de voz abajur. Variar o tom de voz, fazer pausas estratégicas, isso também é bastante importante. Pausas estratégicas ajudam a eliminar os vícios de linguagem, as muletas da fala. O né, o ok, o perfeito, o e aí. Um dos nossos vícios de linguagem que às vezes a gente tem e nem percebe é o acho.
eu acho. Substitua o acho pelo acredito. Isso dá mais força, empodera mais a sua comunicação. Não fale, eu acho que estou bem, eu acho que essa mentoria está sendo legal, eu acredito, certo? Então, substitua esse acho, esse vício de linguagem pelo acredito. E faça pausas. Faça pausas estratégicas na sua fala, entre uma fala e outra. Isso dá tempo para o público pensar e dá tempo para você respirar e pensar na sua próxima fala, eliminando os nés. Pausas estratégicas, além de gerar conexão com o público, podem apoiar você na eliminação dos vícios de linguagem. E variar o tom de voz, isso dá dinamismo. Mas isso a gente só conquista com naturalidade praticando, e praticando bastante. E pedindo feedback. E por fim, os gestos. Gestos em excesso, quem é italiano sabe bem que se amarrar a mão não fala. Gestos em excesso não são bacanas, porque assim como os vícios de linguagem, o gesto passa a ser um problema quando ele começa a chamar mais atenção do que a sua mensagem. Então, o gesto em excesso não é bacana, mas mãos amarradas nem pensar. Volta lá na postura, no mesmo aspecto, naturalidade. Postura e gestos naturais. Tem que ser seu. Se grave e se observe. Tá em excesso ou tô com a mão presa? Se gravar é o melhor segredo para corrigir. Mulheres, falei. Agora eu quero ouvir vocês. Mas antes de ouvir vocês por áudio, eu quero trazer para vocês aqui o último quiz da noite. Esse é mais um que é bastante polêmico e eu gostaria de contar com a interação de vocês para a gente chegar numa resposta comum aqui. Vale quando você vai para uma reunião, vai se apresentar para um cliente, vai fazer uma apresentação na escola onde você trabalha ou na sua instituição. Vale decorar a fala, preparar, estruturar em tópicos ou realmente decorar do início ao fim? Qual é o melhor jeito de ensaiar? É decorando? É não decorando, é estruturando em tópicos para deixar a apresentação mais natural ou nenhuma das alternativas? E aí? Me contem se vocês estão aí ainda. Estrutura em tópicos. 2. Não decorar. E aí, mais alguém que queira dar seu palpite? Eu tô feliz que tem as 26 ainda aqui, agora que eu vi. Que bom, ninguém foi embora. Thalita, 2, não decorar. O não decorar tá ganhando legal aqui. Alguém tem uma opinião diferente? Está com conteúdo na ponta da língua, mas falar de forma natural. Legal, Marielle. Bom, deixa eu provocar reflexões aqui. A Letícia traz a 3. Letícia, compartilho da mesma opinião que você. Essa é a minha visão, não trago verdades absolutas, trago afirmações para que a gente possa pensar juntas. Sabe qual é a forma mais eficaz de se preparar para uma apresentação? É a sua forma. Ok, Giovana, qual é a minha forma? Você vai encontrar a sua forma fazendo das duas maneiras. Houve momentos da vida que eu decorei. Lá na missa, com 13 anos, eu decorei o texto todo. Houve momentos da minha vida que eu estruturei em tópicos para deixar mais natural. As duas maneiras funcionaram. Sabe por quê? Quanto mais você ensaia, quanto mais você pratica e fala em voz alta o seu conteúdo, menor fica a diferença entre um formato e outro. Porque vai ser uma memorização não intencional. Eu chamo dessa forma, memorização não intencional. Você vai memorizar o seu conteúdo de uma forma que, como ele estava lá atrás, se decorado ou se estruturado no tópico, já não vem mais ao caso. Por isso que o segredo é ensaiar demais. É ensaiar, é praticar, é fazer. Quanto mais você pratica e ensaia, dirigindo, trabalhando, quanto mais você pratica aquilo que vai falar,
mais você memoriza aquilo não intencionalmente, mais você internaliza aquele conteúdo. Então, decorar ou estruturar em tópicos é uma fórmula que cada um encontra a sua melhor. Eu já vi pessoas durante essa caminhada que quando decoram um texto e ensaiam ele bastante, fica perfeito, fica excelente. Eu me surpreendi ainda faz umas 2 semanas com um rapaz que eu fui gravar um vídeo com ele, um homem já, né, um senhor, e estava com o texto inteiro pronto. Eu disse, ixi, eu pensei ainda, né, comigo, não vai dar certo isso, porque é um texto grande, não decorou isso aí, vai ficar artificial. Não ficou. Só veio para corroborar isso que eu trago para vocês. Ele decorou aquele texto inteirinho, mas ele ensaiou tanto que ficou natural e foi ele que construiu aquele texto. Já vi pessoas que quando decoram, ensaiam um pouco, por alguma razão, fica super artificial. Eu já vi pessoas que estruturam em tópicos e que fica artificial da mesma forma. O segredo está em encontrar a sua forma e praticar, praticar, praticar. E, muito importante, pedir feedback. Ensaie pedindo feedback. Eu tenho uma apresentação importante para um público grande, por exemplo. Por que não ensaiar para alguém que tenha um senso crítico, uma inteligência similares à do público para o qual você vai falar? Alguém que tenha conquistado a sua confiança a ponto de apontar possíveis falhas ou possíveis correções, mas que tenha um perfil parecido com o do seu público. Peça feedback, apresente na sua casa ou apresente para outras pessoas. Agora, eu falei bastante, eu quero ouvi-las. Então, Giovana, como sempre, né, excelente mentoria, apresentação e explana de uma forma que realmente prende, né, a nossa atenção e faz com que a gente reflita muito, às vezes extremamente produtiva. Eu, assim, só reativei aquilo que a gente já viu em mentorias e penso como é bom ter essa fluência, essa noção, essa compreensão, né, que tu traz, porque, de uma certa maneira, a gente o tempo todo está se comunicando e a gente precisa realmente saber como comunicar e como levar muito mais longe, né, todo esse legado que nós temos, cada uma de nós tem né, no que faz, no que traz, né, nesse mundo. Então, muito obrigada, eu fico muito agradecida e tenho certeza que foi uma ótima escolha, né, estar aqui conosco, porque realmente a gente ganha muito conhecimento e reflexão. Maravilha. Obrigada, Vânia, pelas palavras. Obrigada, Ana, pela tua atenção, viu? A Ana falou aqui que tem que sair. A Gris também comentou aqui que é importante se conhecer, então identificar possíveis inseguranças. E a Letícia trouxe aqui exatamente menos receita de bolo e mais autenticidade. Super assino embaixo também, Letícia. Eu quero saber se vocês gostaram da missa que eu convidei lá no início. Vão para a missa, como a irmã me chamou? Gostaram? Essa história da missa foi fantástica, uma storytelling, assim, super rica, com detalhes. Eu trago aqui 3 livros que, para mim, são os que melhor definem o bem falar em público. E são livros que são bastante conhecidos, não tem nenhuma novidade literária aqui, mas realmente são conhecidos porque são muito bons. Esse do TED é fantástico. Quem não leu ainda, fica a dica. Eu vou procurar para ler. Fraziane disse ótima missa. Eu já li. Legal. E eu fico à disposição. Aqui estão os meus contatos, né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E se tiverem também alguma dúvida, né, Vânia, eu estou aqui à disposição para responder. Agradeço de coração mais uma vez essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E estou à disposição. Quem não quiser perguntar hoje, pode mandar ali nos meus canais, que eu vou adorar conversar com cada uma.